Olá, meu povo! Fala, galera mentorizar! Como vocês estão? Espero que vocês estejam bem. E hoje, aqui na Turma Verde Oliva de História, trazemos aí conosco o simulado do bloco 1, ok? De História. E eu, a professora Bruna, aqui e toda a equipe de história, nós preparamos aí um simulado espetacular, um simulado maravilhoso, no qual vocês já têm o acesso a esse simulado e também já tem o gabarito desse simulado. Eu tenho certeza que vocês devem estar se perguntando aí, né? Poxa, se eu já tenho o gabarito desse simulado, para que eu vou ficar aí vendo aula, assistindo aula, professora? Eu poderia estar assistindo uma outra aula. Porque aqui eu vou analisar cada pergunta com vocês, as respostas, e vou também indicar porque aquelas alternativas estão incorretas. Porque isso também é uma aula, tá? Estudar o gabarito do simulado é uma aula. Então, vamos nos preparar, vamos mentorizar aí a história e vamos começar com o nosso simulado maravilhoso aí, feito com todo carinho e dedicação para vocês, ok? Então, vamos lá. Isso aí descendo, para a gente começar. Aqui, ó, isso daí, quem tem acesso já ao simulado já sabe. A gente já vai começar aqui, ó. A gente já, logo de cara, a gente já começa com uma questão de Brasil colonial, tá? A Administração, Cultura e Sociedade. E ela é da FUVEST, ok? Então, vamos ver se assim dá uma melhorada. Se vocês conseguem ver melhor, né? Acho que assim melhorou. Então, vamos lá. Vamos ler a questão. Questão número 1. A divisão do Brasil em capitanias hereditárias não seria apenas a primeira tentativa oficial de colonização portuguesa na América, mas também a primeira vez que os europeus transportaram um modelo civilizatório para o Novo Mundo para o Novo Mundo. A esse respeito, é correto afirmar que, vamos lá, vamos marcar aqui, ó. Primeiro, Novo Mundo. Segundo aqui, ó, capitanias hereditárias. Beleza? Vamos marcar também, como eu falei, sempre importante, ó, colonização portuguesa. Que a gente aí já sabe que é uma questão de colônia, Brasil colônia. E aqui nessa questão, ela está pedindo o seguinte: é a esse respeito do que foi dito aqui sobre o modelo civilizatório para um novo mundo, é correto afirmar que, letra A, o modelo implantado era totalmente desconhecido dos portugueses e cada donatária tinha reduzidas dimensões. Vamos lá. A alternativa A está incorreta. Como já falei, vocês têm acesso ao gabarito, eu não tenho por que ficar aqui fazendo suspense de qual vai ser a correta e a incorreta. Eu vou aqui falar por que é correta e por que é incorreta. Fechamos assim? Então vamos lá. Ela é incorreta porque, na verdade, esse modelo de capitanias hereditárias ele foi inspirado aí em experiências anteriores, como as capitanias donatárias lá na África. Além disso, as dimensões aí das donatárias podiam variar demais. Podiam ter capitanias pequenininhas ou capitanias gigantescas. Então,
elas não quer dizer que eram reduzidas, ok? Elas tinham dimensões reduzidas. Elas poderiam ser grandes, poderiam ser pequenas, cada uma tinha o seu tamanho, dependendo, né, da posse do donatário. Vamos para a nossa alternativa B, que também é incorreta, ok? Porque a nossa letra B fala o seguinte: representava uma experiência feudal em terras americanas, sem nenhum componente econômico mercantilista. Então, ela é correta porque não tinha uma representação feudal. Vamos colocar aí, estamos em Brasil colonial, já saímos desse sistema de feudos da Europa, ok? Então, por mais que você fale assim, mas tem umas características semelhantes, professora. Ali, comércio, ficarem ali sempre um unido ao outro, um ajudando ao outro. Tinham as concessões de terras, né? Mas o objetivo das capitanias era de principalmente colonização e exploração também, né? Porque eles não vieram aqui só para colonizar, eles também vieram para explorar. Mas era colonização e exploração, diferente dos feudos, que os feudos eram um sistema de sociedade, entendeu? A capitania hereditária, ela não era um sistema de sociedade, ela era uma criação de uma sociedade em um novo mundo. Então, ela está incorreta também. Vamos fazer o seguinte, vamos marcar de uma outra cor aqui. Vamos pôr laranja para as que estão erradas. Aqui, ó. Então, a gente já consegue aqui. Eu não sei se é laranja ou vermelho. Eu tô meio daltônica aqui, gente. Vamos para a nossa alternativa C. Atraiu, sobretudo, a alta nobreza pelas possibilidades de lucros rápidos. Ela também está incorreta. Poderia sim te dar aí uma dúvida, te gerar uma dúvida e você falar assim: acho que essa que é a correta, eu vou marcar ela. Mas então, ela está incorreta porque as capitanias hereditárias não atraíram apenas as nobrezas, tá? Na verdade, os donatários aí podiam ser membros da nobreza, mas também podiam ser comerciantes, militares e outros interessados aí em investir na colonização do Brasil. Então, é aí que a banca te pega, porque ela te traz essa pegadinha, né? Nada mais é que uma pegadinha isso aí, porque você vai pensar, atraiu a nobreza para o Brasil, mas não foi só a nobreza. É nisso que a banca te pega, né? Essa banca a gente sabe que ela é nervosa, né? Ela é nervosinha. Vamos de letra D, né? Letra D, a gente sabe que aí é a nossa alternativa correta, né? A coroa, com sérias dívidas, transferia para os particulares as despesas da colonização, temendo perder a colônia para os estrangeiros que ameaçavam o nosso litoral. Nós sabemos, holandeses, ingleses, todo mundo vindo, todo mundo querendo o Brasil, brigando os franceses, todo mundo querendo um pedacinho do Brasil. Então, sim, ela é correta, né? Porque ela foi aí uma tentativa da coroa portuguesa de colonizar e administrar aí esse território sem gastar muito, sem que houvessem muitas despesas, vamos pôr assim, que eles foram um pouquinho mesquinhos nessa hora aí, né? Eles queriam aquilo, mas eles não queriam os gastos. Então, além disso, né, que
eles queriam ter essa redução aí de gastos, e a coroa portuguesa também não estava com esse dinheirama toda. Haviam aí os temores de invasões dos estrangeiros, muitos piratas, tá, ao mar, corsários piratas ao mar, e isso aumentava aí a, uma, um significado, uma relevância de que houvessem aqui pessoas para começar a colonizar a região, que era o Brasil, para que o Brasil não acabasse sendo invadido por outros, que, né, estaria aqui um território sem ninguém. A gente sabe que isso não existe o sem ninguém, porque, né, os índios estavam aqui muito antes, mas isso daí é história para outra aula, né? Vamos de letra E. O sistema de capitanias fracassou e não deixou como consequências a questão fundiária e estrutura social excludente. Então, vamos analisar que ela está incorreta. O sistema de capitanias hereditárias, ele não pode ser considerado um fracasso absoluto, tá? Embora algumas capitanias, elas tenham sim enfrentado aí dificuldades e tenham sido revertidos à coroa, outras foram muito bem-sucedidas na colonização, no seu desenvolvimento econômico, social ali na região. Então, além disso, as capitanias, elas deixaram um legado bastante importante na história do Brasil e uma influência para começar a ocupação do território brasileiro ali e começar a ter as relações sociais e econômicas no Brasil, ok? Então, vamos também marcá-la aqui como incorreta. Mas para a nossa número 2. E ela é também, né? Ela é da SpaceX, Banca Vunesp, ok? De 2021. Então vamos lá. O projeto empreendido pelos portugueses de colonização do território, que viria a se chamar Brasil, se deu primeiramente pela implementação das conhecidas capitanias hereditárias a partir de 1532. Segundo Boris Fausto, então vamos já marcar aqui, porque Boris Fausto cai demais. Não vou marcar com esse, não. Peraí. Marcar com esse. Boris Fausto cai demais aí, né? A gente sabe disso. Então, vamos deixar Boris Fausto marcadinho aqui, tá? Ó, a gente também está falando sobre capitanias hereditárias. Então, vamos ler o texto do Boris Fausto. O Brasil foi dividido em 15 quinhões. Quinhões é partes, ok? 15 partes. Eu já mostrei em algumas aulas o mapinha, como era o mapa do Brasil e durante as capitanias, como eram as 15 divisões, ok? O Brasil foi dividido em 15 quinhões por uma série de linhas paralelas ao Equador, que iam do litoral até o meridiano de Tordesilhas, sendo os quinhões entregues aos chamados capitães donatários. Eles constituíam um grupo diversificado, onde gente de pequena nobreza, burocratas e comerciantes tendo em comum suas ligações com a coroa portuguesa. Então vamos lá. É consenso na historiografia brasileira que o fracasso das capitanias hereditárias se deveu a diversos fatores conjugados, tendo destaque. Então vamos lá. Primeiro, ele quer aqui, né, um destaque, o fracasso das capitanias hereditárias na historiografia brasileira. Ok? Então, vamos lá.
Letra A. A ausência de mão de obra disponível no litoral para os trabalhos referentes à colonização, a dificuldade de escoamento dos produtos coloniais no mercado de consumo europeu e o desinteresse dos portugueses nas terras recém-conquistadas. Então, vamos lá. A mão de obra aí indígena, né, era que estava disponível. E os europeus tinham sim interesses aí nas terras coloniais, especialmente devido aos seus recursos naturais. Então, não teve uma ausência de mão de obra, tá? E muito menos falta de recursos aí, né, para fazer essa colonização. Então, esquecemos isso. Vamos para a nossa B. A miscigenação dos colonos portugueses com as populações ameríndias, que os tornaram em pouco tempo lascivos e ociosos do trabalho da empreitada colonial e a intervenção constante dos jesuítas nos negócios dos colonos, arregimentando arregimentando populações nativas aos trabalhos de cunho religioso em detrimento do trabalho braçal. Também está incorreto, porque a miscigenação ela não foi um fator que determinou o fracasso das capitanias hereditárias. Isso daí não tem nada a ver, tá? E a atuação também dos jesuítas, embora foi muito relevante para o fracasso das capitanias hereditárias, também não foi o motivo principal para esse fracasso ocorrer, tá? Então vamos para a nossa letra correta, que é a nossa letra C. A falta de recursos donatários para investir na colonização do território, a inexperiência no processo de colonização das regiões situadas na América, além dos ataques constantes dos nativos indígenas aos aldeamentos coloniais. Então, ela é a correta, porque esses foram os problemas que se tornaram difícil aí o estabelecimento e a manutenção dessas capitanias hereditárias, ok? Os donatários, eles não tinham uma experiência ali em colonização, eles não tinham muitos investimentos para se fazer nas colônias, nas suas capitanias, então isso tudo vai contribuindo para o fracasso da nossa capitania hereditária aí. Vamos para a nossa letra D, que está incorreta, tá? Mas vamos descobrir por que ela está incorreta. Vamos lá. A monopolização da coroa sobre as terras recém-descobertas, a intervenção da administração real no modo como os colonos empreenderam a colonização e a falta de apoio da Igreja Católica na catequização dos indígenas. Aqui a gente já pegou o erro da banca, tá? Mas não considerando indignos da catequese. Então, vamos lá. Essa daí vocês poderiam também gerar uma dúvida sobre ela, porque aqui fala sobre a monopolização das terras. Poderia sim ser ela, porém, ela já te entrega quando ela fala sobre a falta aí de apoio da Igreja Católica em catequizar os indígenas. Está incorreta, porque a Igreja Católica queria catequização, não foi à toa que trouxeram os jesuítas, tiveram as cruzadas, né? Tudo isso ocorreu. Letra E. O clima e o solo pouco propícios para a produção de artigos e produtos agrícolas que eram valorizados no mercado europeu e a dificuldade de adaptação dos portugueses às novas terras, haja vista que era a primeira experiência de colonização de territórios distantes de Portugal. Então vamos lá. Primeiro de tudo, a gente sabe que nossa terra é extremamente fértil, então ela já está errada, já começa errado aí. Mas sim, tá?
A falta aí de adaptação também foi um fator, mas o que mais estabelece aí o fracasso da capitania hereditária, né, segundo Boris Fausto, é exatamente a má gestão dos capitães donatários, ok? Então, não foi só por causa de dificuldade de adaptação, e muito menos porque o nosso solo não era propício para a agricultura, porque a gente sabe muito bem disso, que não é verdade, né? Vamos para a nossa próxima questão, né? Questão do número 3 aí. E ela é da UFRGS, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, de 2019. Para vocês verem que eu não vou trazer somente de uma banca, eu estou trazendo de várias bancas aí, porque é importante também, mais que a gente esteja em específico em uma banca, é importante a gente aprender as outras bancas, como caem, quais pegadinhas elas podem fazer, né? Então vamos lá. Sobre as atividades econômicas e a mão de obra na América Portuguesa entre os séculos 16 e 17, é correto afirmar que a produção. Então vamos lá, a gente quer sobre os séculos aí 16 e 17, tá? Atividades econômicas e mão de obra portuguesa. Então vamos lá. Nossa letra A era voltada exclusivamente para o mercado externo, restrito ao cultivo de plantations, e a mão de obra era exclusivamente de indígenas e africanos escravizados. Então, ela está incorreta, essa letra A, tá? Embora parte da produção fosse destinada ao mercado externo, também havia produção para o mercado interno. Não só saíam coisas, também ficavam coisas. E também havia aí produção para a mão de obra, né? Para quem estava fazendo a mão de obra, para os indígenas, né? E a mão de obra não era exclusivamente aí composta por indígenas e africanos, já que também existiam aí os trabalhadores livres. Nesses séculos aí já existiam, já estavam vindo com os outros europeus aí para virem trabalhar como trabalhadores livres, ok? Então vamos para a nossa letra B, que é a nossa alternativa correta, né? Vamos excluir ela aqui na B sem querer. Eu coloquei. Ah, deixa sim, né? Vamos fazer direitinho, bonitinho. Pronto. Eu tenho toque. Letra B. Era voltada para além do mercado externo, com diversas culturas ligadas ao mercado interno, e a mão de obra era majoritariamente de escravos, mas com a presença de trabalhadores livres. Acho que na explicação da letra A eu dei a resposta, né, para vocês, mesmo com o gabarito. Então, durante aí, os séculos 16 e 17, a produção na América Portuguesa era extremamente diversificada, incluindo não apenas culturas que foram voltadas aí para o mercado externo, mas também para o mercado interno, como foi dito acima, né? E além disso, a mão de obra também era composta por escravos africanos, indígenas e também os trabalhadores livres aí que vinham para o Brasil. Então, ela é a correta. Letra C. Era voltada exclusivamente para o mercado interno através do cultivo de itens de subsistência e a mão de obra era exclusivamente de indígenas e africanos. Então, gente, é a mesma. Eu vou ficar rodeando vocês com a mesma
Resposta: não tem porquê, né? A gente já sabe que não era exclusivamente externo, não era exclusivamente interno. A gente já sabe também que não era exclusivamente uma mão de obra indígena e de africanos. Então, a letra C ela também está incorreta por conta desses detalhes, ok? Letra D. Não se resumia ao mercado externo, com diversas culturas voltadas ao mercado interno, e a mão de obra era exclusivamente indígenas e africanos escravizados. Ela começa bem, né? Porque ela fala que não se resumia aí ao mercado externo, está correto, com diversas culturas voltadas aí ao mercado interno, correto. Mas aí ela pega e vai falar que era exclusivamente de indígenas e africanos escravizados. Então, ela acaba se encontrando incorreta, ok? E a nossa letra E era voltada exclusivamente para o mercado externo, restrita ao cultivo de plantations, e a mão de obra era majoritariamente de escravizados, mas com a presença de trabalhadores livres, né? Então, a gente sabe que não era exclusivo do mercado externo, não era restrito ao cultivo de plantations, a mão de obra não era majoritariamente de escravizados, né? E quer dizer, a mão de obra era majoritariamente de escravizados e com trabalhadores livres, mas aí entra na questão que ela não é exclusivamente um mercado externo, por isso ela se encontra incorreta também, ok? Vamos para a nossa questão aí de número 4. Senesgran Rio. Não, Senesgran não. Sesgran Rio, desculpa. A Fundação Sesgran Rio, inclusive eu já fiz concurso para essa banca aí. Ela também é uma banca que faz bastante pegadinha. Se você que é concurseiro aí já fez essa prova, sabe o que eu tô falando. Então vamos lá. Historicamente, a colonização do continente americano, em especial dos territórios sob domínio português na América do Sul, ocorreu na conquista e o povoamento por colonos a partir da costa Oceano Atlântico. No entanto, vamos ler o trechinho aí. Passado um século de penetrações constantes pelos sertões, teve início o povoamento da região de Cuiabá, onde Pascal Moreira Cabral descobriu o ouro nas margens do rio Cochipó, em 1719. Então, vamos ler. Foram fatores que ocorreram para a interiorização dos domínios portugueses na América no período colonial. Então, aqui, ó, a gente quer saber o quê? A gente está falando do ano de 1719, estamos falando de Cuiabá, ok? E eles querem saber sobre a interiorização dos domínios portugueses no período colonial, tá? Então, vamos de letra A. O cultivo da cana e do tabaco, em especial nas zonas litorâneas do Oceano Atlântico. Então, o cultivo aí, né, da cana-de-açúcar e do tabaco nas zonas litorâneas do Oceano Atlântico, como o Nordeste aí brasileiro, ele não foi um fator significativo aí para que houvesse essa interiorização, né, dos domínios portugueses na América. Então, essas atividades econômicas aí eram mais comuns nas áreas litorâneas. Então, ela se encontra incorreta. Vamos de letra B. O profundo respeito que os colonos tinham
com os compromissos firmados com a coroa da Espanha. Então, ela também não está correta, porque ela se refere à coroa da Espanha, tá? Enquanto essa questão se trata sobre domínios portugueses. Olha a pegadinha, hein? Você lê coroa, já vê coroa portuguesa, não, nem se deparou que está falando sobre Espanha, né? Nossa letra C. A busca por ouro e a captura de indígenas que pudessem ser escravizados. Sim, durante o período colonial, a busca aí por recursos naturais, especialmente o ouro, foi um dos principais fatores que impulsionaram aí a interiorização dos domínios portugueses na América, né, do Sul, e a descoberta ali do ouro nas Minas Gerais, no Mato Grosso, incentivou a migração desses colonos para o interior aí do continente. Além disso, a captura de indígenas para serem escravizados aí também foi uma prática extremamente comum, especialmente durante o período inicial de colonização. Ela está correta. Então, vamos para a nossa letra D, né? A extração de pau-brasil e o plantio de café, principalmente às margens do rio Tietê. Então, ela é errada porque o pau-brasil ele era explorado principalmente lá no litoral brasileiro. E ele não foi um fator que determinou eles migrarem para o interior da América, né? Do Brasil americano. Então, além disso, o plantio do café só vai se tornar relevante como atividade econômica muito mais tarde, lá no período pós-colonial, não no Brasil colônia. Então, está incorreta também. A nossa letra E. As invasões francesas e espanholas não. É, as, as invasões francesas e espanholas, em especial na província do Rio de Janeiro e na capitania de São Vicente, então não foram um fator também que incentivou aí a interiorização dos domínios portugueses, tá? Pelo contrário, essas invasões aí representaram uma ameaça nos territórios que já eram ocupados pelos portugueses aí, ok? Então, ela também está incorreta. Então, vamos para a nossa número 5, da Fundação Getúlio Vargas, FGV, de 2023. A crise humanitária que recentemente atingiu a comunidade Yanomami. Gente, eu vou falar a vida inteira essa palavra e eu vou me confundir a vida inteira. Yanomami colocou os direitos indígenas e os serviços públicos prestados a eles no centro do debate nacional. Assinale a afirmativa correta a respeito da construção da cidadania indígena no Brasil a partir do paradigma constitucional de 1988. Olha isso, eles pegaram uma notícia que ocorreu agora, há pouco tempo, pouquíssimo tempo, e colocaram junto lá na Constituição da Cidadania Indígena de 1988. Olha o que a banca ela te faz. Ela te faz te recordar uma coisa que aconteceu ontem, praticamente, mas para você comparar com o que ocorreu há anos atrás, né? Então vamos lá. Vamos para a nossa alternativa A. A respeito da ancestralidade dos povos tradicionais e o acesso às terras por eles povoadas, desde a colonização, foram assegurados pelo recurso no marco temporal de demarcação de terras indígenas.
Então, ela é incorreta, porque o marco temporal aí, né, de demarcação de terras indígenas não é uma prática adotada aí para garantir o acesso dos povos tradicionais ali às terras já ocupadas desde a colonização. É exatamente o contrário, tá? Ele tem sido um objetivo de contra... Um objetivo não, ele tem sido muito um traço de controvérsias, né? Um objeto de controvérsias, porque ele impõe restrições aos direitos territoriais ali dos indígenas, ok? Então, ela está incorreta. Então, vamos marcá-la como incorreta, ok? Nossa letra B. O meio privilegiado para preservar o direito à identidade indígena foi a adoção de políticas de integração à sociedade brasileira, de modo que os indígenas passassem a gozar da totalidade dos direitos dos demais cidadãos. Então vamos lá. A adoção aí, né, das políticas de integração da sociedade brasileira visando aí os indígenas, né, a terem uma totalidade de direitos, elas não refletem aí a abordagem da Constituição feita lá em 1988, que reconhece e respeita sim a identidade e os direitos culturais dos povos indígenas, ok? Mas não a integração dos indígenas. Então, ela está incorreta. E a nossa, vamos de letra C, né? Os direitos de cidadania foram reconhecidos aos indígenas, ao mesmo tempo que foram garantidas sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradições, e os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam. Então, ela é uma afirmativa correta porque ela reflete essa abordagem constitucional lá de 1988, que reconheceu os direitos indígenas como parte integrante da sociedade, né, dos direitos humanos, como fundamentais para os indígenas e garantindo não apenas a cidadania deles, mas também respeito à sua cultura, respeito ao seu território e respeito ao seu modo de vida, ok? Então, ela está correta. A nossa letra D. O Estado passou a assumir o dever de tutelar os indígenas, já que eles não são considerados plenamente capazes para atos de vida pública, fornecendo educação moral, saúde e apoio social. Então, o paradigma social, né, lá da Constituição de 1988, ele não estabelece uma tutela do Estado aí para com os indígenas. Também não tem uma base na ideia de que eles não são plenamente capazes, até mesmo que a gente sabe que eles são plenamente capazes de se cuidar, né? Então, isso é pelo contrário, eles reconhecem a capacidade de autoindependência dos indígenas. Então, ela está incorreta por isso, ok? Vamos de letra E. A demarcação de terras indígenas tornou-se obrigatória para o Poder Executivo Estadual, a quem cabe homologar, mediante decreto, a demarcação realizada considerando essa política um instrumento estratégico de combate à crise climática. Embora aí houvesse, né, a demarcação de terras indígenas e fosse obrigatória, sim, para o Poder Executivo, essa justificativa dada nessa alternativa, né, relacionada ao combate à crise climática, ela não reflete aí aos objetivos, ok, de demarcação para garantir os direitos territoriais e culturais aí dos povos indígenas, tá? Ela cai aí, que não tem nada a ver uma coisa com a outra.
Vamos para a nossa questão de número 6, ok? Da Fundação de Estudos e Pesquisas Socioeconômicos. Eu nem vou tentar falar isso, FEPESE, eu acho que é isso, FEPESE, de 2019. Analise as afirmativas abaixo acerca do sistema colonial brasileiro e da escravidão. Então, vamos lá. Sistema colonial brasileiro e escravidão. Vamos de número 1. Na organização do sistema colonial do Brasil, a participação dos escravos africanos e indígenas foi fundamental, mesmo considerando a violência das atitudes dos colonizadores. A número 1, ela está correta, tá? Porque ela destaca aí a participação fundamental dos escravos africanos e indígenas na organização aí do sistema colonial brasileiro, apesar da violência aí dos colonizadores. Então, ela está correta. Só número 2 aí, né? O direito lusitano em escravizar africanos foi adquirido através do padroado, com a anuência do Vaticano, que estabelecia limites no número de indivíduos legalmente escravizados. Então, o direito lusitano em escravizar africanos não foi adquirido através do padroado, ok? E que se referia, né, à Igreja Católica e o Estado português, mas ela foi adquirida através de uma autorização da coroa portuguesa e também da prática do tráfico negreiro. Então, o número 2 está incorreta. Eu pus errado, gente. Essa daqui. Professora, não seja burra. Professora não é burra, tá, gente? Só um pouquinho com a tecnologia, mas a gente está aprendendo aí. Nossa número 3. Os povos africanos foram escravizados sob o pretexto de não terem aceito a conversão ao catolicismo, por isso considerados hereges do ponto de vista da teologia cristã da época, merecedores de pena. Então, ela está correta ao mencionar aí que os povos africanos, eles foram escravizados sob pretextos, incluindo aí a recusa e a conversão ao catolicismo, considerando eles hereges, né? E para isso, naquela época, na teologia cristã da época, isso era inadmissível. Então, eles eram merecedores de pena, então ela também está correta. Número 4. Os aldeamentos organizados pelos jesuítas no Brasil representavam também uma forma de proteção dos indígenas contra a escravidão. Então, vamos lá. Ela também está correta, porque ela afirma aí que o aldeamento, né, organizado pelos jesuítas no Brasil, eles serviam também como proteção dos indígenas contra a escravidão. Por quê? Desde que eles estivessem ali nos aldeamentos, juntos com os jesuítas, sendo cristãos, eles não seriam escravizados. Era uma forma dos indígenas se privarem da escravidão. Então, a nossa alternativa correta, né, vai ser a 1, 3 e 4, né? Letra C. Só a letra C, né? Letra B não. B não. Tá, então, ai, meu Deus. Pronto, foi.
Vamos para a nossa questão aí da FUVESP, ok? De 1996. Ela é antiga, mas ó, te pega, hein? Vamos lá. Em 1694, já vamos marcar aqui, 1694, uma expedição chefiada pelo bandeirante Domingos Jorge Velho foi encarregada pelo governo a- é, metropolitano de destruir o Quilombo dos Palmares. Isso se deu por quê? Então, a gente está falando sobre o bandeirante Domingos Jorge Velho, que a gente sabe muito bem quem foi, e a destruição do Quilombo dos Palmares, ok? Então, vamos lá para as nossas alternativas. Alternativa A: os paulistas, excluídos do circuito da produção social centrada no Nordeste, queriam aí se estabelecer pontos de comércio, sendo impedidos pelos quilombos. Então, ela está incorreta porque não existem evidências históricas de que os paulistas estavam interessados em se estabelecer em pontos de comércios ali no nos Palmares. Além disso, o quilombo, ele representava uma ameaça ao sistema escravista, não apenas aos interesses comerciais dos paulistas. Era específico dos paulistas, ok? Então, ela está incorreta. A nossa alternativa B: os paulistas tinham prática na perseguição de índios, os quais, alinhados com aos negros dos Palmares, ameaçavam o governo com movimentos milenaristas. Então, ela está incorreta, que também não há registros históricos aí que indiquem uma aliança entre os índios dos quilombos dos Palmares com, né, aliados aos negros e os índios, ok? Então, além disso, também não há indício que os quilombos representassem uma ameaça milenarista, ok? Então, ela também se encontra incorreta. Então, vamos marcar aqui. Nossa letra C. O quilombo desestabilizava o grande contingente escravo existente no Nordeste, ameaçando a continuidade da produção açucareira e da dominação colonial. Sim, o Quilombo dos Palmares ele representava essa ameaça à produção açucareira e essa dominação colonial também, porque ele desestabilizava esse sistema escravista ao oferecer ali um exemplo de resistência, um exemplo de liberdade, um exemplo de força aos escravos. E isso podia incentivar revoltas, fugas, né, em outros lugares, não só ali nos Palmares. Por isso ela é a correta. Nossa alternativa D, tá? Os senhores de engenho temiam que os quilombolas, que haviam atraído os brancos e mestiços pobres, organizassem um movimento de independência da colônia. Então, ela também se encontra incorreta porque também não se tem evidências aí históricas que os quilombolas ali dos Palmares eles estivessem organizando ali um movimento de independência para a colônia, tá? Então, também se encontra incorreta. Nossa letra E. Os aldeamentos de escravos rebeldes incentivavam os colonos à revolta contra a metrópole, visando trazer novamente o Nordeste para o domínio holandês. Então, ela está incorreta também por não ter registros históricos, tá? Que indiquem que os aldeamentos de escravos rebeldes incitavam colonos aí à revolta contra a metrópole portuguesa, né? Com o objetivo de trazer o Nordeste de volta para
a Holanda. Então, além disso, os holandeses eles já haviam sido expulsos aí, né, do Brasil antes mesmo da destruição dos Palmares. Então, por isso que ela é uma alternativa incorreta, ok? Vamos para a nossa questão de número 8 da IBAD. Também é uma banca complicadinha, hein? Do Instituto Brasileiro de Apoio e Desenvolvimento Executivo de 2024, bem recente. Durante o período colonial brasileiro, houve diversos movimentos anticoloniais. Então, vamos lá. Período colonial brasileiro, anticoloniais, que foram manifestações de resistência à dominação portuguesa e buscavam, em diferentes contextos, mais autonomia e independência do domínio colonial. Vamos marcar também. Nesse sentido, o movimento ocorrido em Minas Gerais em 1789, pronto, aqui já deu a nossa sacada, ok? Liderado por intelectuais, militares e membros da elite local, descontentes com a carga tributária e com a opressão colonial, com o objetivo de alcançar a independência e a criação de uma república. É denominado de... Gente, essa daí, ela traz uma pegadinha. Se vocês realizaram o simulado, com certeza, vocês ficaram se perguntando, talvez vocês tenham marcado uma coisa e deu outra, e vocês ficaram lá no gabarito. Mas por quê? Que ela trouxe uma pegadinha aí, que é uma palavrinha só que muda. E ela vira uma pegadinha, ok? Vamos lá. Nossa letra A, ok? Que é conjuração mineira. Está correta, entre aspas. Por quê? A gente vai ter aí também a nossa letra D, que é a nossa correta, que é a Inconfidência Mineira, tá? A Inconfidência Mineira, ela foi um movimento de caráter separatista que ocorreu em Minas Gerais, em 1789, né? Seus líderes aí eram, de maioria, intelectuais, militares e membros da elite local, né? Que estavam ali descontentes com a coroa. O texto, ele te deu toda a resposta do que era. Mas aí você pergunta, por que não poderia marcar A e não é D? Ou então marquei, porque o nome dessa, dessa revolta, né, é Inconfidência Mineira, não Conjuração Mineira. É isso que a banca te pega. São essas pequenas pegadinhas, sabe? Que doem no fundo da sua alma quando você vai ver o gabarito. São essas daí. Então, a gente vai cortar aqui Conjuração Mineira. Então, não vamos esquecer. É Inconfidência Mineira, não Conjuração, por favor. Nossa letra B, né? Revolução Mineira. Não houve uma Revolução Mineira lá em 1789, e o termo é Inconfidência, também não é Revolução Mineira. Guerra dos Canudos, tá? A Guerra dos Canudos, ele foi um conflito ocorrido lá na Bahia em 1896, né, até 97, e liderado pelo Antônio Conselheiro, tá? E o movimento, ele foi uma resposta à marginalização e opressão ali sofrida pelo povo sertanejo. Não ocorre, como eu falei aqui, é um conflito que ocorre lá na Bahia e não em Minas. Então não vai ser Guerra dos Canudos.
E Guerra do Contestado, tá? A Guerra do Contestado foi um conflito armado que ocorre em 1912 até 1916 na região do Paraná e Santa Catarina. Também não ocorre lá em Minas Gerais. Então, também está incorreta. Então, a que você poderia ser pego seria Conjuração Mineira, Revolução Mineira ou Inconfidência Mineira, que está correto. Mas vocês já entenderam que não é conjuração e muito menos revolução, ok? É inconfidência. A resposta estava toda aqui no texto. Em todas essas marcações, a partir do que eu marquei, vocês iriam acertar essa questão. Se vocês não confundirem essa parte aí, ok? E espero que vocês não confundam, não vão fazer isso comigo, hein? Por favor. Então, vamos lá, para a nossa questão número 9. Da UFRN, né, a Universidade Federal do Rio Grande do Norte, 2020. A Guerra dos Emboabas, a dos Mascates e a revolta de Vila Rica, verificadas na primeira década do século XVIII, podem ser caracterizadas como... Então, a gente está falando aqui sobre a Guerra dos Emboabas, Mascates e revolta da Vila Rica. Eu estou meio com velha rica, gente. Olha isso, né? Vamos lá. Ela é muito simples de ser resolvida, tá? A Guerra dos Emboabas, do Mascates e a revolta aí da Vila Rica, falei certo? Elas foram manifestações aí de rebeldia localizadas e cada uma contestando aspectos específicos aí da política econômica e social de dominação do governo português. Então, esses conflitos estavam relacionados à disputa de terras, ok? Disputa de comércio, de poder local. Isso vai refletindo em tensões aí entre diferentes grupos sociais, econômicos dentro da colônia. Não tinha um objetivo, então, de se estabelecer governos republicanos, promover independência política e muito menos representar um sentimento nacionalista ali, como é sugerido nas outras alternativas, ok? Então, a nossa alternativa correta é a letra C. Manifestações de rebeldia localizava que contestavam alguns aspectos da política econômica de dominação do governo português. Porque a gente entendeu que o sentimento nacionalista ali não foi sugerido em nenhuma. Porque na letra A, a gente está falando de movimentos isolados em defesa de ideais liberais nas diversas capitanias, com a intenção de se criarem governos republicanos. Não tem sentimento nacionalista, então não vai ser ela. Letra B. Movimento de defesa das terras brasileiras, que resultaram num sentimento nacionalista. A gente já falou que não vai ser movimento nacionalista, então já sabe que não é. Letra D. Manifestações das camadas populares das regiões envolvidas contra as elites locais, negando a autoridade do governo metropolitano. Também está incorreta, né? Porque aqui está falando de regiões das camadas populares envolvidas contra as elites, uma questão de nação também. Letra E. Manifestações separatistas do ideal da ideologia liberal contrariadas ao domínio português. Também o sentimento nacionalista está incorreto. Ok? Então, vamos para a nossa questão de número 10, tá? Da INEP de 2014. E ela também é uma questão do Enem, tá? Ela é da banca INEP, mas ela foi retirada do Enem. Então, vamos lá. A transferência da corte trouxe para a América Portuguesa a família real e o governo da metrópole. Trouxe também, sobretudo, boa parte do aparato administrativo português, personalidades diversas e funcionários régios,
continuaram embarcando para o Brasil atrás da corte, dos seus empregos e dos seus parentes após o ano de 1808. Os fatos apresentados se relacionam ao processo de independência na América Portuguesa por terem o quê? Letra A. Incentivar do clamor popular por liberdade. Então, vamos lá. A transferência da corte para o Brasil não foi um fator direto aí para incentivo de clamor aí de liberdade, embora sim tenha contribuído para o enfraquecimento de um controle metropolitano e para a criação também de um ambiente político aí propício para a independência. Mas não foi um estímulo que estava explícito ali ao clamor popular pela liberdade, ok? Então, ela está incorreta. Letra B. Enfraquecido o pacto de dominação metropolitana. Ela está correta. Que a transferência da corte portuguesa lá em 1808 desempenhou um papel crucial aí no enfraquecimento do controle metropolitano sobre a América Portuguesa, tá ok? Então, essa mudança, ela vai resultar aí numa descentralização do poder político-administrativo, com boa parte aí do aparato administrativo vindo para o Brasil, né, sendo transferido para o Brasil, saindo lá de Portugal para o Brasil, e isso vai contribuir aí para minar o controle direto da metrópole sobre as suas colônias americanas e abrir aí caminho para o processo de independência que vai ocorrer, né, mais tarde. Então, ela está correta. Nossa letra C. Motivado das revoltas escravas contra a elite nacional. Então, a transferência da corte para o Brasil não foi diretamente aí responsável por motivar revoltas de escravos contra a elite, embora as condições políticas aí resultantes fossem mais propícias para que isso ocorresse, né? Com um número maior da corte que, obviamente, vão haver mais revoltas. Mas ela não foi o que motivou, ok? Então, ela está incorreta. A letra D. Obtido o apoio do grupo constitucionalista português. Então, a transferência foi principalmente aí uma medida de sobrevivência diante das invasões aí napoleônicas, né? Porque a gente viu isso anteriormente, eles estavam com uma pressão muito forte de que iriam invadir o Brasil se continuassem do jeito que estavam. Então, eles precisavam colonizar. E quando eles resolvem vir para cá, né, que o Napoleão estava querendo invadir Portugal, eles pegaram as trouxinhas dele, não, vamos lá para o Brasil, que lá a gente vai estar seguro, né? Napoleão não vai para lá. Então, eles saíram da Europa e vieram para cá. Essa historinha aí que Dom João veio porque estava com medo do Napoleão é uma verdade, tá? Provocados movimentos separatistas das províncias. Então, também não provocou aí, tá? Diretamente nenhum movimento separatista das províncias, embora também tenha contribuído aí para um ambiente político mais propício a isso acontecer, mas não foi não foi a vinda que provocou isso, certo? Então, acho que a gente já conseguiu aí administrar bem, tá? A que a gente falou até agora. Deixa eu beber um pouco de água, gente, porque a garganta tá seca já. E é um pouco mesmo, já acabou.
Minha aguinha. Vamos seguir aí a nossa número 11. E ela é da SpaceX. Você que vocês estão fazendo a prova da SpaceX. Mas a SpaceX também tem muita coisa aí que cai na SpaceX, ok? E ela é da prova de 2007. A família real portuguesa, fugindo das tropas de Napoleão Bonaparte, trouxe para o Brasil uma corte parasitária, composta por 15.000 pessoas. Para custeá-la, as despesas com o serviço público aumentaram e o governo, para compensar, criou novos impostos, o que gerou protestos organizados e um movimento armado de grandes proporções. Então, ó, a gente aqui já está querendo saber qual foi esse movimento aí armado de grandes proporções. Aí, como alternativas, a gente vai ter aí a Revolução Constitucionalista do Porto. Ela não é correta porque essa revolução ela vai ocorrer em Portugal em 1820, tá? Como um movimento aí de caráter liberal para a Constituição Portuguesa de 1820. Então, isso ocorre lá em Portugal, não é aqui no Brasil. Então, tchau, adeus. Ela está incorreta. Nossa letra B, Revolução Pernambucana, né? A Revolução Pernambucana ela vai ocorrer em 1817 como resposta aí às medidas tomadas pelo governo para custear aí, né, que eles consideravam os parasitas, né, da família real. E essas medidas estavam no aumento das despesas com o serviço público, criação aí de novos impostos, que vão gerar, obviamente, um descontentamento da população. E essa foi uma das primeiras aí manifestações de caráter separatista do Brasil colonial, ok? Então, ela está correta. A nossa alternativa C, ela está incorreta porque é uma revolta, né? É a Conjuração Baiana, que também é conhecida como Revolta dos Alfaiates. Pode cair tanto como Conjuração Baiana ou Revolta dos Alfaiates, é a mesma coisa, ok? Ela ocorre em Salvador em 1798 e ele foi um movimento de caráter emancipacionista e igualitário ali, inspirado pelas ideias iluministas ali e pela Revolução Francesa, mas não está diretamente relacionado aí à vinda dos portugueses em 1808, tá? Poderia ser também, né? Mas não. A cabanagem, ela também não está correta porque ela foi uma revolta que ocorreu lá na região amazônica entre 1835 a, e 1840, por aí. Então, ela foi motivada por questões sociais, econômicas e políticas locais, como a exploração dos cabanos. Por isso, né, que é cabanagem, que era aquela população local ali. E o descontentamento do governo imperial brasileiro. Então, também não está relacionado com a vinda dos portugueses para o Brasil. A conjuração dos alfaiates, isso daí não, nem existe, porque não é revolta dos alfaiates, não é conjuração dos alfaiates. E a gente já entendeu que conjuração baiana e revolta dos alfaiates é a mesma coisa. Então, é só para dar uma pegadinha mesmo para gente, para nos confundir, tá? Então, vamos para a nossa questão 12, que é da Escola do Sargento das Armas, da ESA, né? Foi da prova do sargento enfermeiro da banca do Exército Brasileiro de 2011. Vamos lá. A elevação do Brasil à categoria de Reino Unido a Portugal
e Algarves foi uma medida tomada pelo regente Dom João com o objetivo de, letra A, aumentar o seu poder pessoal, pois ele passou a dominar um império que englobava as colônias espanholas na América. Então, ela está incorreta porque, embora a elevação do Brasil aí à categoria de Reino Unido, né, tenha aumentado o prestígio de Dom João, o principal objetivo dele não era aumentar o seu poder pessoal, mas sim garantir uma continuidade daquele domínio na sua dinastia ali de Bragança no Brasil, que sempre houvesse um Bragança reinando o Brasil, ok? Então, ela está incorreta. Nossa alternativa B. Unificar as coroas de Portugal e Espanha, que era denominada pelos portugueses de países de Algarves. Então, não havia aí um objetivo de unificar as coroas de Portugal e de Espanha por meio dessa elevação do Brasil à categoria de Reino Unido aí, né, de Portugal e Algarves. Além disso, a referência aos Algarves não está relacionado também a nenhuma união das coroas, mas sim a uma tradição histórica, ok, portuguesa, que incluía o reino de Algarve, mas eles não consideravam a coroa de Algarve tão importante assim. Então, também está incorreta. Nossa letra C. De melhorar a defesa do Brasil contra as constantes invasões de franceses e ingleses que saqueavam as nossas cidades litorâneas. Poderia te deixar na dúvida essa daí, né? Porque assim, a gente sabe que o Brasil subiu, né? Uma categoria de Reino Unido. E contribuiu aí indiretamente para a defesa do Brasil, porque, né, a partir do momento que a corte está aqui, a defesa também está aqui. Mas não era o objetivo principal essa medida. A principal motivação era política e ligada também aos eventos europeus da época, que era o quê? Napoleão Bonaparte, guerreando e invadindo a Europa inteira lá, né? Então, ela também está incorreta, galera. Nossa letra D. De obter o reconhecimento da dinastia de Bragança por parte do Congresso de Viena, reunindo na Europa e dirigindo pelos países que derrotaram Napoleão. Então, sim, ela está correta, porque esse era o objetivo, garantir o reconhecimento internacional da dinastia Bragança e do status de independência do Brasil em relação à França napoleônica. Isso foi importante aí para consolidar a permanência da família real portuguesa no Brasil e evitar aí a possível retomada do controle francês sobre o país. O Congresso de Viena, né, que foi realizado lá em 1815, foi uma oportunidade bastante significativa aí para o reconhecimento desse status quo do Brasil, né? Para a mudança desse status do Brasil. Nossa alternativa é, né? Que é incorreta também, de satisfazer cobiças de elites brasileiras que, com essa medida, tiveram acesso às minas de prata do Potosí, na Bolívia. Então, não tinha nenhum objetivo de satisfazer elites brasileiras, tá? Muito menos ali para as minas de prata do Potosí, e essa medida está mais estabelecida ali na parte política, né, da dinastia Bragança. Então, ela está incorreta também. Então, ficamos na nossa letra D, incorreta. Vamos para a nossa próxima questão, questão de número 13. E ela é da VUNESP, ok? De 2010. Vamos lá, vamos ler comigo.
O vozerio interrompido e sempre repetido com que os negros levam de um lado para o outro para a carga sobre varas. O chiado de um tosco carro de bois de duas rodas, em que as mercadorias são conduzidas pela cidade. Os frequentes tiros de canhões dos castelos e dos navios de todos os países do mundo que entraram e o estrondo de foguetes que os habitantes, quase que diariamente, e já pela manhã, festejam os dias de Santos. Confunde-se com um estardalhaço ensurdecedor. Então, vamos lá. O texto é relativo à cidade do Rio de Janeiro. Então, já vamos marcar aqui, Rio de Janeiro. No final da segunda década do século XIX. E ele faz referência ao quê? Vamos lá. Letra A. Ao pacto colonial e sua estreita dependência em relação a Portugal. O trecho, ele não faz uma referência direta ao pacto colonial, tá? E muito menos a dependência ali, a relação a Portugal. Ele descreve os aspectos da vida cotidiana do Rio de Janeiro, da atividade comercial do Rio de Janeiro. Então, é por isso que ela está incorreta, ok? Então, a letra A, a gente marca aqui como incorreta. Pronto. Letra B. A crise causada pelo bloqueio continental decretado por Napoleão. Novamente, o trecho não está fazendo nenhuma menção a Napoleão, nenhuma menção ao bloqueio continental, e sim sobre o cotidiano do Rio de Janeiro. Então, também está incorreta. Letra C. A importância do comércio da cidade, que abrigava a corte portuguesa. Essa daí faz menção aqui ao Rio de Janeiro, né? Faz menção ao comércio, faz menção, né, à cidade, como que ela era naquela época. Então, sim, ela está correta, tá? Porque é o trecho, ele descreve uma cena que era extremamente típica no Rio de Janeiro, ali, né? No início do século XIX. Então, é isso que o trecho pede. Ao crescimento das importações incentivadas pelos lucros da mineração. O texto não fala sobre isso também. Então, a gente já descarta. E a letra E. A transformação da cidade em um centro produtor de manufaturas. Nessa você poderia, sim, se confundir, porque está falando sobre a cidade, mas o texto também não menciona produção de manufaturas. Fala sobre vozerio, fala sobre canhões, mas não fala sobre as manufaturas, ok? Então, é isso. Vamos para a nossa questão 14. E estamos acabando, galera. E a questão 14 foi tirada da ESPP, tá? E foi uma prova da Polícia Militar do Rio Grande do Norte, da banca Empresa de Seleção Pública e Privada. Vamos lá. A transferência da corte portuguesa para o Brasil em 1808 ocorreu. Essa daí a gente sabe, né? Eu espero que a gente tenha conseguido chegar até aqui já sabendo porque se ocorreu, né? Mas vamos lá. Nossa letra A. Porque o príncipe regente de Portugal estava interessado em ocupar a Guiana Francesa, né? E o príncipe regente de Portugal, na época, era Dom João VI.
Não, ele não estava afim aí de ocupar, tá? Ah, não se tem registros históricos que a transferência se deu porque ele queria a Guiana Francesa. A nossa letra B, que é a correta, né? Porque o príncipe regente não acatou o bloqueio continental e Napoleão Bonaparte mandou invadir Portugal. Aí eles vieram ó, correndo para o Brasil. Sim, essa é a correta, porque a transferência da corte para o Brasil se dá principalmente aí devido à recusa aí do Dom João no bloqueio continental imposto pelo Napoleão Bonaparte, que era exatamente o quê? Proibido o comércio europeu com o Reino Unido. E como retaliação, Napoleão falou que iria invadir Portugal, e isso fez com que os portugueses viessem para o Brasil. Então, ela está correta. Vamos só marcar essa aqui como incorreta. Letra C. Devido à instabilidade dos reinos ibéricos e o desejo de Napoleão Bonaparte de uni-los sob uma só coroa. Também está incorreto, né? Que não foi por isso. Porque Dom João VI gostava do Brasil, por isso fez dele Reino Unido de Portugal e Algarves. Não, também está incorreto. Acho que se eles pudessem, eles nem teriam vindo para cá, né? Mas acho que acabaram gostando, né? Porque eles ficaram, né? Só foram embora mesmo quando também tiveram que fugir novamente. Então, porque a corte portuguesa, cerca de 12 mil pessoas, resolveram acompanhar o príncipe regente em sua viagem de reconhecimento ao território que lhe pertencia. Ele não veio conhecer o Brasil, o povo veio já atrás, né? Então tá errado também. Vamos para a nossa questão de número 15, da Banca Vunesp, da Polícia Militar do Estado de São Paulo, de 2013. Então, vamos lá. Para responder à questão, leia um trecho adaptado de uma entrevista concedida pelo historiador pernambucano Evaldo Cabral de Melo ao Jornal do Comércio de Recife, em 22 de janeiro de 2008, por ocasião do bicentenário da chegada da família real ao Brasil. Então vamos lá, Jornal do Comércio. O Brasil tem motivos para comemorar os 200 anos da chegada da família real? Evaldo Cabral de Melo responde: só os cariocas. O Brasil é 880. Há alguns anos era 8. Tinha grande êxito um filme que punha na tela antigos chavões sobre presentes da corte lusitana no Brasil. Hoje estamos no 80. Dom João VI passou de idiota régio a estadista ocidental. Jornal do Comércio pergunta: se pudéssemos simplificar em duas palavras a vinda da família real, trouxe benefícios ou prejuízos para o Nordeste? Evaldo Cabral de Melo responde: claro que prejuízos imediatos. Primeiro, a corte ficava muito mais perto. Segundo, houve a expoliação das províncias promovida pela família real. E, em terceiro lugar, a presença de Dom João era esforço de um futuro regime centralizador, embora não se possa dizer que desde Dom João o assunto já fosse de favas contadas. Então vamos lá. Entre as relações políticas estabelecidas pela família real, é possível citar: letra A Revolução Pernambucana de 1817 e a Confederação do Equador, em 1824, em Pernambuco, que questionavam a expoliação fiscal e a centralização do poder promovidas pelo Rio de Janeiro, capital do Império Português, a partir de 1808 e depois 1822, capital do Brasil, do Império do Brasil. Então, a nossa letra A, ela é a correta, ok? Porque o trecho da entrevista, ela indica
que a presença aí da família real no Rio de Janeiro, ela resulta em prejuízos imediatos para o Nordeste, incluindo aí na expoliação das províncias e a centralização do poder aí promovidas pelo Rio de Janeiro. E a Revolução Pernambucana de 1807, a Confederação do Equador em 1824, foram reações a essas políticas, né? Então, isso foi um questionamento a essa expoliação fiscal e a centralização do poder. A letra B, o levante dos malês em 1835 e a Sabinada, 1837 e 38, ambos na Bahia, que questionavam uma forma radical a ordem escravista e colocavam em xeque o poder de grandes proprietários da região, tendo obtido, nos dois casos, apoio massivo de escravos e ex-escravos. Então vamos lá, vamos entender o que foi aí, né, o levante dos malês e a Sabinada. Foram eventos que ocorreram sim na Bahia, porém eles não estavam ligados diretamente à presença da família real no Brasil. O levante dos malês, por exemplo, foi uma revolta de cunho religioso, tá? Formada aí pelos muçulmanos africanos. E a Sabinada, ela foi um movimento aí separatista liderado pelos liberais baianos. Nossa letra C, a cabanagem, de 1835 a 1840, lá no Pará. A balaiada, 1838 a 1841, no Maranhão. E que objetivavam estabelecer no Brasil uma república jacobina nos moldes da república existente na França, na tentativa de radicalizar as lutas sociais existentes no período regencial. Embora a cabanagem e a balaiada sejam movimentos de caráter social e político, né, que ocorreram lá durante o período regencial, eles também não estavam ligados ali diretamente à presença da família real no Brasil. A cabanagem, ela tinha um objetivo principal ali, né, como motivo a insatisfação das populações locais com o governo local, com o governo central, enquanto a balaiada foi uma revolta aí de cunho social, cunho político, liderada aí por camponeses e vaqueiros, ok? Nossa alternativa D. A revolta da Farroupilha, 1835, até 1845, no Rio Grande do Sul, e a Revolução Praieira, 1848, em Pernambuco, que tinham como um princípio político fundamental defesa do separatismo e da formação de repúblicas democráticas em que não haveria escravidão. Então, vamos lá. Embora a Revolução Farroupilha e a Revolução Praieira também fossem movimentos separatistas, né, que ocorreram durante o Brasil Império, elas não estavam relacionadas aí à vinda da família real para o Brasil. E eu esqueci aqui de marcar, então vamos marcar, né? Nossa letra E, o golpe da maioridade de 1840 e a política de conciliação de 1850 e 1870, que buscavam romper com a herança política de Dom João VI e Dom Pedro I a partir de uma proposta de implementar no Brasil o federalismo, que descentralizava o poder e garantia autonomia às províncias. Então, o golpe da maioridade, né, e a política de conciliação aí ocorreram após o período regencial. Eles não estavam aí ligados à família real do Brasil, né, com a chegada deles. O golpe da maioridade foi um movimento liderado pelos políticos, né, liberais para antecipar aí a maioridade do Dom Pedro II
enquanto a política de conciliação ela foi uma tentativa de estabelecer aí estabilidade política através de uma coalizão entre os grupos diversos, ok? Então, isso nem ocorreu aí durante. E, ó, colocaram duas vezes a mesma pergunta. Vamos para a nossa última questão, né? Número 16 aí. Ela também é da banca Vunesp, da ISFESEX, específica para vocês. A gente vai terminar ela esse simulado lindamente, ó. Chuchu com banana, tá? Ela é do oficial enfermeiro de 2023. A rebelião começou a partir de uma série de disputas entre grupos de elite local. As rivalidades acabaram resultando em uma revolta popular. Gente, como eu falo sempre, sempre que houver essas palavrinhas, vão marcar, ok? Ela se concentrou no sul do Maranhão, junto à fronteira do Piauí, uma área de pequenos produtores de algodão e criadores de gado. À frente do movimento estava o Cafuzo Raimundo Gomes, envolvido na política local, e o artesão Francisco dos Anjos Ferreira. Paralelamente, surgiu um líder negro conhecido como Cosme, à frente de 3.000 escravos fugidos. Os rebeldes chegaram a ocupar Caxias, né, a segunda cidade da província. De suas raras proclamações por escritos constam vivas a religião católica, a Constituição, a Dom Pedro II e a causa da liberdade. E é um texto do Boris Fausto, isso aí. Então, ó, com tudo isso marcado, gente, é, a gente já sabe, tá? Vamos lá, a gente sabe que a Sabe Nada, ela ocorreu aonde? Me respondam. Bahia. Então, se ela ocorreu na Bahia, não foi no Piauí nem no Maranhão. Fechado? Fechamos aí? A Confederação do Equador, ela aconteceu em Pernambuco. Se ela ocorreu em Pernambuco, ela também não ocorreu no, ali no sul do Maranhão, com fronteira do Piauí. Fechados? Né? A gente já sabe que é a balaiada, né? Mas já volto nela. Letra D, que é cabanagem. Ela foi uma revolta que ocorreu no Pará. Então, ela também não aconteceu no Maranhão e nem no Piauí. E a revolta praieira, né? Também não foi uma revolta que aconteceu lá na Bahia. A revolta praieira ocorreu é, lá em, ocorreu eita, a revolta praieira ocorreu na Bahia, não ocorreu lá no Maranhão. Então vamos lá. A balaiada é a única correta, exatamente. Quando eu falo para vocês sublinharem revolta popular, sul do Maranhão, fronteira com Piauí, produtores, criadores de gado, o Cafuzo Raimundo Gomes, que é muito famoso, Francisco dos Anjos Reis, o líder negro Cosme, isso tudo já entregou a nossa resposta, que é a balaiada, ok? Então, gente, é isso, tá? Espero que vocês tenham realizado aí o nosso simulado. Espero que vocês tenham gostado aí, né, da minha explicação, da minha aula de hoje.
Espero muito que vocês estejam estudando, se empenhando aí, que essa turma verde oliva aí do Johnny está sendo maravilhosa. Então é isso que eu quero para vocês, ok? Vocês tenham uma prova simples, fácil e regada aí de maravilhas para vocês e vocês passarem com tudo nessa prova, tá bom? Beijos, até a próxima. Vamos mentorizar essa história aí. E se vocês não fizeram esse simulado, façam, mesmo sabendo o gabarito. Façam. E depois venham falar comigo. Tchau, tchau, galera.